Olá, alunos, vamos estudar para o concurso da Prefeitura de Valparaíso de Goiás. Agora vamos para raciocínio lógico-matemático nos conhecimentos gerais dos cargos de nível superior. O que mais faz diferença nessa disciplina é entender o significado das estruturas lógicas e treinar a tradução do português para a linguagem da lógica e da matemática. A banca costuma cobrar conectivos, negações, equivalências, tabelas verdade, argumentos válidos e também matemática básica aplicada, como conjuntos, estatística descritiva, razão e proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Lógica e raciocínio lógico. Raciocínio lógico é a capacidade de concluir corretamente a partir de informações dadas, seguindo regras consistentes. Em prova, isso se traduz em identificar premissas, organizar condições, evitar contradições e chegar a uma conclusão necessária. Muitas questões não exigem conta difícil, mas exigem método. Ler com calma, simbolizar, organizar casos, eliminar possibilidades e verificar coerência. Um erro comum é confundir parece verdadeiro com é logicamente verdadeiro. Lógica trabalha com validade. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão precisa ser verdadeira. Mesmo que, na vida real, uma premissa pareça improvável, na lógica ela é aceita como dada e você raciocina a partir dela. Lógica de argumentação. Um argumento é formado por premissas e uma conclusão. A conclusão é aquilo que se quer provar. As premissas são as razões apresentadas. Um argumento é válido quando a forma do raciocínio garante a conclusão. Exemplos clássicos de formas válidas aparecem muito em concursos. Modus ponens, se P então que P. Logo, que exemplo? Se chover, a rua molha. Choveu. Logo, a rua molhou. Modus tollens, se P então que. Não que. Logo, não P. Exemplo. Se o sistema estiver online, o login será possível. O login não é possível. Logo, o sistema não está online. Silogismo hipotético. Se P então que. Se que, então R. Logo, se P então R exemplo. Se eu estudo, eu aprendo. Se eu aprendo, eu passo. Logo, se eu estudo, eu passo. Silogismo disjuntivo. P ou que. Não P. Logo, que exemplo, ou documento está no arquivo A ou no arquivo B. Não está no arquivo A. Logo, está no arquivo B. Também é comum a banca testar falácias, que são erros de raciocínio. Uma delas é afirmar o consequente, se P então que. Logo, P. Isso é inválido. Por que pode ocorrer por outro motivo? Exemplo, se estudo, passo. Passei. Logo, estudei. Pode ter passado por outros fatores. Outra falácia é negar o antecedente, se P então que. Não P. Logo, não que. Também é inválido. Exemplo, se chove, molha. Não choveu. Logo, não molhou. Pode ter molhado por outra causa. Proposição lógica. Proposição é uma sentença declarativa a qual se pode atribuir um valor lógico. Isto é, verdadeira ou falsa. Exemplo, Brasília é a capital do Brasil é proposição. Feche a porta. Não é proposição porque é ordem e não tem valor de verdade. Qual é seu nome? Também não é proposição porque é pergunta. Em questões, a banca pode misturar frases e pedir para identificar quais são proposições. Outro ponto. Uma proposição pode ser verdadeira ou falsa dependendo do contexto temporal ou do universo considerado, mas na lógica de prova geralmente o contexto é o enunciado e o valor é definido pela realidade ou pela hipótese dada. Proposições simples e compostas. Proposição simples, também chamada atômica, não contém conectivos lógicos. Exemplo, P. O servidor é efetivo. Proposição composta é formada por proposições simples ligadas por conectivos. Exemplo, o servidor é efetivo e está em estágio probatório é composta, pois liga duas ideias. A banca frequentemente pede para identificar a estrutura, principalmente para negar corretamente. Por isso, antes de negar, identifique o conectivo principal que une as partes. Operadores lógicos. Os conectivos mais cobrados são negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Negação. Símbolo típico, não P.
inverte o valor lógico. Se P é verdadeira, não P é falsa, e vice-versa. Conjunção P e Q é verdadeira somente quando as duas partes são verdadeiras. Se uma for falsa, a conjunção é falsa. Disjunção inclusiva P ou Q é falsa somente quando as duas partes são falsas. Se ao menos uma for verdadeira, a disjunção é verdadeira. Atenção! No português, ou às vezes é exclusivo, mas na lógica proposicional padrão, o ou é inclusivo, a menos que o enunciado deixe claro exclusividade. Condicional, se P então Q é falsa somente no caso em que P é verdadeira e Q é falsa. Nos demais casos, Z é verdadeira. Esse ponto derruba muita gente, porque parece estranho. Se P é falsa, a implicação é considerada verdadeira na lógica formal. Em prova, essa regra é essencial para tabelas verdade e equivalências. Bicondicional. P se e somente se Q é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor, ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Tabela verdade. Tabela verdade é um método para calcular o valor lógico de uma proposição composta para todas as combinações possíveis dos valores das proposições simples. Para duas proposições P e Q, existem 4 linhas: P verdadeira e Q verdadeira, P verdadeira e Q falsa, P falsa e Q verdadeira, P falsa e Q falsa. Você usa a tabela para responder perguntas como: em quais casos a proposição é verdadeira, se duas expressões são equivalentes, ou se um argumento é válido em lógica proposicional. O segredo é sempre preencher primeiro as colunas de P e Q e depois calcular o conectivo passo a passo. Para lembrar rapidamente, na conjunção P e Q, só dá verdadeiro na linha VV. Na disjunção P ou Q, só dá falso na linha FF. No condicional P então Q, só dá falso na linha VF. No bicondicional, dá verdadeiro em VV e FF. Tautologia, contradição e contingência. Uma tautologia é uma proposição composta que é verdadeira em todas as linhas da tabela verdade, independentemente dos valores de P e Q. Exemplo clássico: P ou não P. Sempre é verdadeiro, pois se P for verdadeiro, a disjunção é verdadeira. Se P for falso, não P é verdadeiro e a disjunção também. Uma contradição é sempre falsa em todas as linhas. Exemplo: P e não P. Nunca pode ser verdadeira, porque exige que P seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Uma contingência é aquela que às vezes é verdadeira e às vezes falsa, dependendo dos valores das proposições simples. A maioria das proposições do cotidiano é contingente. Equivalência lógica significa que duas proposições sempre têm o mesmo valor lógico em todas as linhas da tabela verdade. Em prova, equivalências são usadas para simplificar expressões e para negar corretamente. Algumas equivalências muito cobradas são as leis de De Morgan. A negação de uma conjunção vira disjunção de negações. Não P e Q é equivalente a não P ou não Q. A negação de uma disjunção vira conjunção de negações. Não P ou Q é equivalente a não P e não Q. Em linguagem, negar P e Q vira não P ou não Q, e negar P ou Q vira não P e não Q. Outra equivalência importante envolve o condicional. A proposição se P então Q é equivalente a não P ou Q. Isso é extremamente útil para resolver questões sem montar tabela. Por exemplo, se estudo então passo equivale a não estudo ou passo. Perceba que só é falso quando estudo e não passo, exatamente a linha VF do condicional. Negação do condicional é um ponto clássico. A negação de se P então Q é P e não Q. Isso porque o condicional só falha nesse caso, então negar significa afirmar que ocorreu exatamente o caso de falha, P verdadeiro e Q falso. Exemplo: negar se o sistema estiver online. O login será possível resulta em o sistema estar online e o login não é possível. Negação do bicondicional P se e somente se Q equivale a P e não Q ou não P e Q. Isto é, valores diferentes. Em palavras, negar P se e somente se Q é dizer que um é verdadeiro e o outro é falso. Conjuntos, subconjuntos e operações básicas. Conjunto é uma coleção
bem definida de elementos. Se A é conjunto, escrever X pertence a significa que X é elemento de A. Subconjunto significa que todos os elementos de um conjunto estão contidos em outro. Se A é subconjunto de B, então tudo que está em A também está em B. Operações básicas são união, interseção e diferença. União. A união B reúne elementos que estão em A ou em B em interseção. A interseção B reúne elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Diferença. A menos B reúne elementos que estão em A e não estão em B. Complementar é o conjunto dos elementos que não estão em A dentro de um universo o definido. Questões com diagramas de e vem são muito comuns. Para resolver, sempre identifique o universo. Marque as regiões e use cuidado com o e. Em probabilidades simples, quando aparece, muitas vezes é baseada em conjuntos. A probabilidade de a união B é P, A, mais P, B, menos P, a interseção B. Mesmo que a prova não entre em probabilidade, essa relação de contagem aparece em exercícios de quantos fazem A, quantos fazem B e quantos fazem ambos. Noções de estatística, tabelas, gráficos e medidas de tendência central. Estatística básica em concursos geralmente envolve leitura e interpretação de tabelas e gráficos e cálculo de média, moda e mediana. Tabelas organizam dados em linhas e colunas. A banca cobra atenção a totais, percentuais, variações e comparações. Gráficos podem ser de barras, colunas, setores, pizza, linha e histogramas. Em gráfico de linhas, observe tendência ao longo do tempo. Em pizza, cada setor representa a proporção do total. Então você precisa relacionar ângulo ou porcentagem com a categoria. Em barras, compare alturas, lembrando que eixo pode começar em valor diferente de zero, o que pode distorcer percepção. E isso pode ser explorado pela banca. Média aritmética é soma dos valores dividida pela quantidade. Exemplo. Nota 6, 7 e 8 tem média, 6 mais 7 mais 8. 3 igual a 7. A banca cobra também média ponderada quando cada valor tem peso. Exemplo. Duas provas com pesos 2 e 3. Média igual. Nota multiplicação 2 mais nota, 2 multiplicação 3. 2 mais 3. Moda é o valor que mais se repete. Pode não existir se todos aparecem uma vez. Pode haver mais de uma moda se dois valores empatam na frequência. Mediana é o valor central quando os dados estão em ordem. Se há número ímpar de dados, é o elemento do meio. Se é par, é a média dos dois centrais. Exemplo, valores 2, 3, 7. 10 tem mediana, 3 mais 7. 2 igual a 5. Um ponto importante, média pode ser puxada por valores extremos, enquanto mediana é mais resistente a outliers. A banca às vezes pergunta qual medida representa melhor uma distribuição com extremos. Grandezas proporcionais, razão e proporção. Razão é uma comparação por divisão entre duas grandezas. Exemplo, razão de 3 para 5 é 3/5. Proporção é uma igualdade entre duas razões. A1b igual, C1d. Resolver proporção geralmente leva ao produto cruzado. A multiplicação D igual, B multiplicação C. Grandezas diretamente proporcionais variam no mesmo sentido. Se uma dobra, a outra dobra. Exemplo, custo total e quantidade comprada, quando o preço unitário é fixo. Grandezas inversamente proporcionais variam em sentidos opostos. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Exemplo, número de trabalhadores e tempo para executar uma tarefa, assumindo produtividade constante. Regra de 3. Regra de 3 é a aplicação prática de proporção. Regra de 3 simples envolve duas grandezas, com 3 valores conhecidos e um desconhecido. Você decide se é direta ou inversa e monta a proporção. Exemplo direto. 5 cadernos custam R$ 40. Quanto custam 8 cadernos? Se aumenta a quantidade, aumenta o custo, então é direto. Proporção 5/8 igual 40x ou 5 horas e 8 igual 40x. Produto cruzado 5x igual a 320. Então x igual a 64. Exemplo inverso.
6 funcionários fazem um serviço em 10 dias. Quantos dias 12 funcionários levam? Se aumenta funcionários, diminui tempo, então é inverso. A forma prática é multiplicar cruzado mantendo inversão. 6 multiplicação 10 igual 12 multiplicação x. Então 60 igual 12x. X igual a 5 dias. Regra de 3 composta envolve mais de 2 grandezas. A técnica é organizar em tabela e avaliar a relação de cada grandeza com a incógnita, multiplicando fatores direto e invertendo os inversos. Em concurso, quando aparecer composta, vá por etapas, evitando pular diretamente para a fórmula. Porcentagem. Porcentagem é razão por 100. 20% significa 20/100, ou 0,20. Para calcular P% de um valor V, faça V multiplicação P100. Exemplo: 15% de 200 é 200 vezes 0,15 igual 30. A banca cobra muito aumento e descontos sucessivos. Um erro comum é somar percentuais sem considerar base. Se um preço aumenta 10% e depois aumenta mais 10%, o aumento total não é 20% do valor inicial, porque o segundo 10% incide sobre o valor já aumentado. Exemplo: 100 aumenta 10%, vira 110. Aumenta 10%, novamente vira 121. Aumento total foi 21%. Outro ponto: encontrar o valor original. Se após desconto de 20% o preço ficou 80, então 80 representa 80% do original. Original igual a 80, 0,80 é igual a 100. Se após aumento de 25% o valor ficou 125, então 125 é 125% do original. Original igual a 125, 1,25 é igual a 100. Juros simples e compostos. Juros simples são calculados sempre sobre o capital inicial. Fórmula: J igual C multiplicação I multiplicação T, onde J é juros, C é capital, I é taxa por período e T é tempo, em períodos. Montante é M igual C mais J. Exemplo: C igual 1.000, I igual 2% ao mês, T igual 5 meses. J igual 1.000 multiplicação 0,02 multiplicação 5 igual a 100. M igual a 1.100. Juros compostos são calculados sobre o capital atualizado, isto é, juros sobre juros. Fórmula do montante: M igual C multiplicação 1 mais I elevado a T. Juros são J igual M, C. Exemplo: C igual 1.000, I igual 2% ao mês, T igual 5. M igual 1.000 multiplicação 1,02 elevado a 5. Em prova, às vezes pedem aproximação ou cálculo passo a passo. 1.000 vezes 1,02 igual a 1.020. Depois multiplicação 1,02 igual a 1.040,40. E assim por diante. Comparação importante. Para a mesma taxa e tempo, juros compostos geram montante maior que juros simples, exceto quando T igual a 1. A banca também pode misturar taxa anual e mensal. Cuidado! Se a taxa é ao mês, o tempo deve estar em meses. Converter 24% ao ano para ao mês não é simplesmente dividir por 12 em juros compostos, a menos que a questão determine taxa nominal com capitalização mensal. Em geral, em concursos, quando querem simplificar, eles deixam claro o regime e o período, mas você deve ler com atenção. Fechamento com estratégia de prova. Para questões de lógica proposicional, o caminho mais seguro é traduzir o enunciado em P, Q, R, identificar conectivos e aplicar negações e equivalências. Para argumentos, teste a forma. Se seguir um padrão válido como modus ponens ou modus tollens, a conclusão é garantida. Para conjuntos, desenhe mentalmente as regiões e use união e interseção com cuidado. Para a estatística, leia eixos e legendas antes de concluir, e saiba calcular média, mediana e moda com rapidez. Para a proporção, regra de 3, porcentagem e juros, identifique a relação direta ou inversa, mantenha unidades consistentes e evite o erro de aplicar percentual sempre na base errada.
Com esses fundamentos bem firmes, a maioria das questões desse conteúdo fica previsível e resolvível com método e calma.